Ok, Arthur. Pode seguir quando estiver pronto. Tranquilo. Um segundo. Todos veem minha tela, né? Sim. Beleza. Vamos lá, começando. O projeto da gente lida muito com educação financeira na juventude, um tópico que a gente notou sua relevância depois de algumas pesquisas que a gente fez. E em duas delas a gente encontrou dados bem alarmantes, bem preocupantes. Primeiro é que 164 aproximadamente milhões de brasileiros estão endividados, então é um número muito alto, levando em consideração que hoje em dia a gente tem uma população de aproximadamente 210 milhões de pessoas, e 63% dos brasileiros também têm um nome sujo no Serasa, né? Claro que existe uma diferença entre endividamento e o nome sujo no Serasa, mas a gente percebe que existe uma certa cultura de endividamento na população. Então, a gente trouxe aqui um leve para mudar um pouco o esquema e tentar dar um papo um pouquinho mais bem-humorado. A gente traz uma frase dos Mamonas Assassinas, que é: minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia. E com isso a gente já percebe que na cultura brasileira é muito pautado essa visão um pouco, vamos dizer, errada de como tratar o dinheiro, como lidar com o dinheiro, o que é um crédito. Então, você percebe na cultura brasileira, na cultura da música, na cultura de propagandas, enfim, você percebe que o público não tem uma noção muito geral do impacto de verdade que aplicações financeiras erradas e escolhas erradas causam em suas vidas, né? Então, a gente tem essa citação do Tiago Martonelli, que é um advogado e professor bem importante, que um dos grandes problemas é não saber administrar as entradas e saídas mensais do seu dinheiro, e por isso muitas pessoas terminam ficando no vermelho, criam uma bola de neve. Então, o que a gente observou que está muito em falta, levando em consideração esse contexto? É um planejamento claro de finanças, noções básicas de dinheiro e transações, com aplicar alguns conhecimentos de matemática básica nesses conceitos e uma noção de risco e recompensa, né? Saber o que faz sentido, se está na melhor hora de fazer alguma aplicação, se está na melhor hora de fazer alguma compra ou não, melhor segurar. Então, toda essa noção de risco e recompensa também é algo que está bem em falta. Então, com isso, a gente pensou em duas personas, uma muito mais focada numa pessoa com seus 26 anos, que já está no mercado de trabalho, apesar de ser uma pessoa jovem, como a gente tem comentado lá no comecinho. A nossa proposta é muito entrar com base num público um pouco mais jovem, sabe? Um público que está engajado em redes sociais, que está ingressando no mercado de trabalho há pouco tempo ou ainda está para ingressar. Então, a gente percebe que, no caso do Roberto, ele é um professor de inglês, trabalha em mais de um emprego e ele tem dificuldades em lidar com o seu dinheiro, lidar com crédito, termina se endividando por comprar muito, não saber realmente se controlar. Então, as principais dores dele estão ligadas a gastar mais do que ganha, mas ele tem um sonho muito grande de viajar para a Inglaterra, conhecer novas culturas, principalmente essa cultura que aborda o inglês, né, algo que ele tanto gosta. Enquanto que a Suzana, ela tem seus 19 anos, é uma estudante, ela não entrou ainda no mercado de trabalho, mas ela já, querendo ou não, ela tem uma certa noção básica de matemática, enfim, mas ela não tem uma visão de como gerir melhor seu dinheiro, ela não sabe onde encontrar informações de como gerir seu dinheiro, enfim. E ela sonha em viajar pelo mundo também, ó. Sonhos bem similares entre as duas pessoas que a gente construiu. E para enriquecer um pouquinho mais o discurso, a gente queria trazer para vocês dados bem interessantes sobre o aumento do crédito nos estados depois de 3 anos de educação financeira. O que isso significa? Que os estados que investiram mais proporcionalmente em educação financeira para o público mais jovem, para o público desde escolas até faculdades, tiveram um retorno, por exemplo, na Geórgia, de aproximadamente 2%, né, 1,8% de aumento no nível de crédito, ou seja, como o aumento do crédito está sendo aprovado, muito provavelmente é porque faz sentido dar mais crédito para as pessoas, existe todo um estudo por trás. Então, isso é um dado que prova ou ajuda a gente a acreditar que a educação financeira faz com que as pessoas se empoderem mais, tenham mais crédito e possam investir mais e ter uma capacidade maior sobre suas vidas, né? Pelo menos na parte financeira.
Então, o que é que a gente conseguiu identificar como algumas oportunidades? O primeiro delas é a gente conseguir fornecer algum tipo de conhecimento financeiro, só que de forma bem acessível. Como a gente sabe, jovens, em sua maioria, por não estarem no mercado de trabalho, enfim, eles têm essa dificuldade não existe muito capital envolvido. Então, essas pessoas não têm muito dinheiro mesmo. Então, a gente talvez iniciar com alguma interface, algo que fosse mais acessível para essas pessoas, possa fazer mais sentido. E por que a gente acredita que principalmente o público jovem é o público que a gente quer focar? É muito porque eles estão mais familiarizados com esse ambiente web, eles estão mais familiarizados com toda essa ideia nova de, de redes sociais, de conexões exponenciais. Então, a gente percebeu que faz muito sentido a gente abordar esse público, e é o público que a gente que está começando a lidar com dinheiro agora, né? Está começando a lidar com as responsabilidades da vida adulta, e a gente achou que faz mais sentido. E só, claro, para contextualizar ainda mais, a população brasileira é, em sua maioria, hoje em dia, um público um pouco mais jovem, né? De 14 a 29 anos. 29 anos, desculpa, que representa aproximadamente 23% da população total do Brasil. Então, é um grupo bem relevante de quantidade de pessoas. Claro que a maioria delas ainda são pessoas até com um nível de instrução um pouco mais baixo, o que aumenta mais ainda a nossa necessidade em focar na acessibilidade, talvez trazer uma solução barata e talvez até de graça, né? Então, aqui mais um slide só para ilustrar que a educação financeira tem um potencial muito grande de mudar a vida desses, enfim, de 23%, né, da população, até talvez mais. Então, a gente deu uma olhada também em alguns concorrentes, pensando nos pontos positivos e negativos de cada um deles. A gente tem a Finclass, que é mais focada num tipo de conteúdo on demand, né, que fornece conteúdos um pouco mais específicos para a parte de finanças. Mas a gente também tem o Khan Academy, que é uma plataforma de conteúdos, no geral, gratuitos, que tem como foco melhorar o método de ensino para as pessoas. Então, tem vários tipos de conteúdos bem legais. Tem a Udemy e a Coursera, que são concorrentes um pouco mais similares, que eles têm foco em cursos mesmo, em vender cursos. Então, a gente tem algum nível de similaridade com todos esses quatro, no quesito de trazer conteúdo, seja gratuito ou seja um conteúdo de qualidade para ajudar as pessoas a gerir suas finanças, né? E algumas Um minuto, inspirações que a gente certo? achou. Não, Tranquilo, um a gente está minuto. finalizando já. Beleza. E aí, como inspirações, a gente quis pegar, a gente pegou 4 players, né? O primeiro, os Jovens de Negócios, que é um conteúdo muito acessível e didático, ele está lá pelo YouTube, por algumas outras redes sociais. Tem o Brilliant, que é uma plataforma bem, bem legal de ensino. Eles têm um formato diferente, enfim, pode ser um benchmark bem legal para a gente construir os conteúdos. A Suno, que também é muito legal para conteúdos financeiros, e o TikTok, né, com conteúdo muito dinâmico. Então, para finalizar, eu queria só apresentar a proposta de valor para vocês, que é de construir uma interface que, de maneira didática, gratuita e interativa, ajude as pessoas a gerenciar suas finanças e, em troca disso, estarem ganhando alguns benefícios. A gente não definiu ainda esses benefícios, mas essa é uma ideia que a gente tem. É isso, finalizei. Muito bem. Os colegas aí de Arthur, no grupo que estão endividados, vocês estão endividados, querem comentar? Vamos lá, gente, façam perguntas, façam sugestões. Vocês são o grupo-alvo aí da solução. Oi, sou Heber do curso de Química. Você postou um slide em relação a o crescimento em estados dos Estados Unidos que estavam mostrando iniciando essa parte de educação financeira para jovens, né? Uhum. Vocês só conseguiram dados para os Estados Unidos, não de países com situação mais próxima com o Brasil? Ou não tinha disponível, assim? Porque os Estados Unidos é um país, em termos de desenvolvimento econômico, já mais
mais para frente, assim, mais evoluído, assim, e não tinha dados de países que estavam, assim, mais próximos da nossa realidade. Uhum. Pronto, esse foi um dado que a gente pegou por ser bem específico, sabe? Esse é um tópico bem específico. Sim. E eu acho que talvez a gente não conseguiria o mesmo dado no Brasil. Confesso que E, talvez a gente, e, enfim, ou em outro país, em outros países que sejam mais próximos aqui, né? Eu entendi tua dúvida. Não teve nenhum motivo não teve nenhum motivo que a gente fizesse a gente não procurar esses outros tópicos. É só porque a gente achou bem interessante. E ele fala especificamente na parte de crédito, né? Como que o crédito foi afetado pela educação financeira. Então, é um dado bem difícil de ser coletado. A gente só entendi. conseguiu por aí. Mas um exemplo de quem aplica esse tipo de educação, o crescimento nessa área de crédito, então, né? Uhum. Isso. Ok. O crédito é um indicador, né? Eles Isso. usaram o crédito como indicador para ver se o... Como é que eu explico? Se o Estado está em crescimento, pelo menos é um dos indicadores de crescimento econômico, se o Estado está crescendo ou não, esse aumento de crédito ou não. Sim, Boa obrigado. resposta. Mais outros colegas, antes de Chico, que já levantou a mão ali. Eu tenho alguns comentários também, mas vamos, Chico primeiro, Cristiano depois, eu por último. Beleza. Deu um problema no som aqui, mas eu resolvi gambiarristicamente. Bom, pessoal, bom dia. Bom dia. Bom trabalho, está avançando. Vocês fizeram pesquisa, eu não sei a semana passada, mas da outra vez que eu assisti, vocês fizeram uma pesquisa mais ampla agora, né? Já saíram com uma proposta de valor interessante. Mas veja, toda vez que fala em educação financeira na nossa região, que é muito pobre, me incomoda profundamente, certo? E aí, eu queria saber, não sei se vocês falaram e me passou aqui no momento que eu estava tentando arrumar o som, o público exato que vocês querem atingir. Quem é essa turma? O crédito, na teoria econômica, é um indicador claro de desenvolvimento. Mas o crédito produtivo, investido, o crédito que nós temos no Brasil, em grande medida, principalmente agora, que o cara é da mão para a boca, ela está vindo para tapar buraco de despesas correntes. Esse crédito é complicado, perigoso. Né? E aí eu queria saber exatamente isso, assim, qual é o público, porque a depender do público, a abordagem de vocês tem que, né, para poder evitar aqueles memes que a gente vê tanto, né? Olha, quem ganha R$ 1.100 pode economizar, vai gastar 900 em gastos obrigatórios, mas para não cair nesses memes, né? É só isso, assim, qual o público mesmo, se você já conseguiu delimitar, até para você identificar o benefício que você vai colocar depois, que você disse que ainda não tinha definido. Perfeito. A gente tem uma ideia de quem que seria esse público, e a gente está rodando agora, inclusive desde a semana passada, a gente está rodando uma pesquisa. Tá? A gente só não tem os resultados, por isso que a gente preferiu não colocar aqui. A gente deu mais ou menos um prazo de uma semana para conseguir coletar todos os dados. A gente já tem algumas respostas, acho que mais de 50. E com base nessa pesquisa, a gente vai preencher e colocar até os dados aqui de quem que exatamente é o público que a gente quer ter como alvo, sabe? Meio que segmentar um pouco mais com base nas características dessas pessoas. Mas eu acho, sim, dando a resposta agora, que é um público mais associado a universidades, sabe? A todo esse início da carreira, né? O início da inserção ao mercado de trabalho, exatamente. Beleza. Não necessariamente, mas é uma porta, né? Até porque também todos nós somos universitários. Definiu bem. Já está. Já, né? Então, pronto. Beleza. Eu, ao meu ponto de vista, né? Definiu bem, porque da universidade você já tá pegando pessoas com instrumento de fazer renda própria.
Uhum. Ele já matou a charada. Valeu, obrigado. Cristiano, depois Alana. É massa, gente, assim, também tá começando a ficar mais claro, assim. Eu anotei várias coisas que são para melhorias, assim, tá? Ainda tá... Veja, quando vocês falaram da proposta de valor, vai na proposta de valor de vocês. Tá? Uhum. Vê, uma interface de forma gratuita, interativa, vê que vocês já estão ajudando pessoas a gerenciar melhor suas finanças e ganharem benefícios. Tem uma coisa que é muito ruim aí, que é esse negócio de ganhar benefícios sem ter mostrado nenhuma evidência que as pessoas querem ter benefício. Uhum. Tá? Então, é isso que eu achei na apresentação de vocês. Falta dados assim para vocês se aprofundarem, para dizer, pô, a galera está desesperada querendo benefício. Mas não tem nenhum lá, pô, o cara quer ganhar isso, quer ganhar aquilo. Então, cuidado, senão você vai forçar a ganhar benefícios. A outra coisa é que também trazer exemplo de por que ela quer gerenciar a finança. Vai lá para o que você mostrou das dores, das personas. Tem 2 personas lá. Né? Um tem uma dor que está clara ali, ele constantemente gasta mais do que ganha. Isso é uma dor, realmente. Tá? E ele tem um desejo que está claro. Mas quando você pega a Suzana, ela não sabe a melhor forma de gerir seu dinheiro. Isso não é uma dor, isso já está induzindo ela precisa de uma forma de gestão. Qual é a dor dela, efetivamente, que está doendo nela? Não é ela não gerir o dinheiro. Por ela não gerir o dinheiro, acontece alguma coisa que eu não sei o que é, que é a dor dela. Tá? Sei lá, faltou dinheiro para comprar comida, faltou... Então, assim, o Roberto acho que tá bem melhor descrito do que a Suzana. Né? Também eu concordo. Posso só completar uma coisa aí, Cristiano? Arthur, é porque a ignorância é uma dor de fundo, é um ruído. A ignorância causa alguma coisa, que é essa dor que o Cristiano está atrás, entendeu? Sim, sim. Isso. Outra coisa, quando você fala dos concorrentes, vocês estão numa linha massa. Mostra os concorrentes agora. Tem uma pergunta que vocês têm que fazer aqui, que é: por que é que boa parte daquele público lá não usa esses concorrentes? Porque provavelmente vai ter um monte de gente que eles poderiam estar usando, mas a pergunta que tem que fazer é: por que é que eles não estão usando? Aí sim você tira essa proposta de valor. Será que eles não estão usando porque essa coisa aqui não dá benefício? Tudo bem. Mas precisa... será que é por... Veja que não tem nenhuma crítica aqui. Eles não dão... você está dizendo, tem gap em assunto específico. O Coursera não tem nenhuma crítica. Isso é ruim. Porque você tem que saber por que você tem que entrevistar agora aquela galera do seu público-alvo, estudantes universitários que estão... Por que eles não fazem o Coursera? É porque é caro? Ou, no caso aqui, que é gratuito? Por que eles não usam? Para você entender o que está faltando, tá entendendo? Antes de colocar lá na proposta de valor. Né? Então, assim, para resumir, né? Por que eles não usam isso aqui? Trazer mais evidências reais. Assim, senti muita falta aqui de por que tem uma necessidade de lidar com crédito, com a educação financeira. Né? Então, traz evidências disso que fica claro. Né? E tenta ver por que o pessoal não usa esses concorrentes aqui. Aí você vai dizer, caramba, ninguém está usando, eu vou criar uma solução inovadora que, se for benefício, massa. Mas eu não vi nada na apresentação que dissesse, caramba, eles querem benefício. Isso tem que vir da crítica que vocês fazem aos concorrentes. Beleza? Beleza. Pronto? Alana? Meu comentário era bem o que o Cris falou, aí eu vou só adicionar um castzinho que eu não sei nem direito como explicar. Essa relação que vocês fizeram com o crédito, a necessidade das pessoas do crédito, de dívida, ela é um índice de que as pessoas precisam de educação financeira. Mas eu acho que também ela é um sinal de que geralmente as pessoas que estão nessa situação são as que menos procuraram ou tiveram.
E é justamente porque elas não tiveram, ou porque elas não foram atrás, ou porque elas não usaram essas soluções. Não é porque elas não tiveram a educação. Não está errada a frase. Não é necessariamente porque elas não tiveram, porque não foi dada, ou porque elas não quiseram, comparado aos que tiveram, entendeu? Não é exatamente isso. Ou seja, tem uma correlação, mas não necessariamente é causal. Né? É. E como estimular, na verdade, como estimular elas a terem, a irem atrás e a quererem fazer para sair desse círculo vicioso, porque normalmente quem tá é meio que um círculo vicioso, né? Quem tá vai ficando pior, não acredita que pode melhorar e fica no círculo vicioso. Então, por que elas não conseguem sair do círculo vicioso? Acho que tem que procurar essa causa aí. E não necessariamente a educação, porque a educação, se elas quisessem, elas poderiam procurar, mas porque elas não fazem. Alana, só um comentário com relação a isso aí, que pode ajudar a dizer que, assim, eu vejo públicos diferentes. Assim, uma é a pessoa que já está endividada e está nesse círculo vicioso aí, quer quebrar. Isso, para mim, é um público. O outro, que eu não sei se é o que eles estavam mirando, é o pessoal que vai começar a ganhar dinheiro, que começou como estudante universitário, está na perspectiva de um estágio, de um emprego, e quer se preparar para... Então, eu acho, Arthur, que isso realmente não está claro, né? Porque você vê que a percepção de Alana é aquela pessoa que já está endividada e já se ferrou, tipo, entrou no cheque especial ou no cartão de crédito. E o outro público é aquela pessoa que, eita, eu nem comecei a ganhar dinheiro, não tenho dívida, não tenho nada, mas eu estou preocupado em me preparar. Isso não está claro com quem que vocês estão lidando, tá entendendo? Isso, eu ia dizer isso, que na verdade são duas coisas diferentes. Uma coisa é... E como a apresentação teve muito esse foco de crédito e dívida, aí, e depois as soluções são de educação de investimento pura, justamente, está faltando esse link entre essas duas coisas, que pode ser um link ou ser separar as coisas. Pode ser as duas coisas. Pode ir. E nosso tempo teria acabado. Fazer um comentário rápido, porque a maioria das coisas que eu ia falar já foram comentadas. De qualquer forma, parabéns, o trabalho está bem interessante. Uma pergunta, então, que me sobrou assim. Afinal de contas, vocês vão dar aula para essa galera, vão fazer curso, né? Isso depende. Então. Vocês só estão concorrentes que faz cursos. Então, assim, a gente conclui, mas não está claro, que é exatamente a minha questão. Essa proposta de valor é uma proposta de valor de fundo didático? Não precisa dizer exatamente qual é a solução, mas na proposta de valor, eu vou dar instrução para as pessoas. De uma forma, isso, aquilo outro. Aí você especifica um pouquinho na proposta de valor. Mas uma interface que não sei o quê, que de forma didática, eu acredito, meus colegas podem pensar diferente, está vago demais como proposta de valor. E aí, eu vou só fazer uma recomendação para vocês seguirem duas coisas. Uma é essa pessoa, que é uma jovem de periferia que faz cursos para jovens de periferia aprenderem a usar o seu cartão de crédito e de alguma maneira, aprenderem a navegar no mundo das finanças. E outra é essa galera aqui, que vocês não listaram, mas é curso também, só que eles fazem de um jeito bem diferente, que é o porquê.com.br. O lema deles é economês e financeis em bom português, só para tirar a onda com essa poética aí desse negócio. Então, os dois trabalham de uma maneira... canal Me Poupe, né? A Alana tá colocando aí também. Mas esses dois que eu conheço mais, eles trabalham com uma linguagem muito mais acessível, exatamente esse público que parece vocês estarem interessados. Mas eu acredito que na proposta de valor a gente precisa saber se o que vocês estão entregando é aprendizagem ou é o quê, porque da forma que está escrita não dá para saber. Beleza. Era só isso. Mais alguém, gente? Vocês têm perguntas para a gente do time? Ou alguém mais do time quer contribuir com alguma outra coisa? Não? Eu tenho um pouco. Quando a gente foi construir essa proposta de valor, a gente se perguntou muito até que ponto isso entra
num viés de solução ou não. Na proposta de valor que vocês esperam, é algo que já tem esse toque mais de solução ou que a gente deixe abrangente ainda? Não, vê, ela não precisa ter já uma solução, não. Mas você dizer que você vai ensinar as pessoas não é dizer a solução, você está dizendo como. Pode ser um curso, pode ser um game que ensina, pode ser... Projeto, Então, aqui você só precisa tirar... Assim, e a outra coisa é você posicionar ela, porque, veja, não é só uma proposta de valor, ela tem que ser única, né? É uma proposta única de valor. Como é que ela deixa claro que ela se diferencia daqueles concorrentes principais ou de uma gambiarra que o pessoal efetivamente usa. E aí, nesse sentido, eu sugiro que vocês voltarem àquele vídeo do Careca, que não sou eu, e pegarem aquela frase dele e tentarem encaixar uma frase de vocês ali. Eu já fiz esse exercício com o meu próprio empreendimento e realmente, mesmo que não saia muito legal no final, o exercício é muito interessante, porque você se força, você se obriga a, dentro daquela perspectiva, escrever essa frase aí, entendeu? Reescrever essa frase aí. Professor, eu também tenho uma dúvida acerca da proposta de valor, que é o seguinte: essa área de educação financeira, ela é uma área que é muito, assim, complicado de a gente definir se a gente vai partir para uma parte mais didática de ensinar as pessoas e também uma parte mais de oferecer ferramentas práticas, porque assim, ao meu ver, é perfeitamente possível a gente conciliar as duas partes dentro do mesmo projeto. Daí eu fico na dúvida de se a gente vai ter que atirar para um lado só nessa proposta de valor, porque aí fica complicado de definir, sabe? Cara, talvez Mas, a proposta única de valor seja já exatamente uma articulação, uma orquestração que faça sentido entre essas duas coisas. Isso. Sim. E a outra coisa, Jonas, é que se vocês definirem o que vocês querem, veja, aqui são escolhas, certo? Projetão a cada quest, vocês vão fazendo escolhas. A temática foi a primeira, o público-alvo é a segunda, o problema é a terceira, a proposta de valor a quarta e assim vai. Se vocês não fizerem a escolha, aí é que fica mais complicado, aí vocês não sabem para onde é que vão. Como é que eu vou agora fazer um protótipo, por exemplo, ou propor uma solução se eu não sei o que eu quero entregar? Tá entendendo? Então, não tem certo ou errado. O que importa é que você chegue num consenso baseado em evidência de que, olha, pelo que a gente viu e conversando com os usuários de vocês, o que vai fazer sentido é uma junção, como o Luciano falou aí, sei lá, de conteúdo mais uma ferramenta prática ali. Pronto. Sim, mas aí então, tem foi evidência justamente... E a partir daí você propõe uma solução para isso. Mas a gente já sabe, tem que entregar isso, tá entendendo? Então, foi justamente essa a dúvida que eu tinha. Eu acho que o senhor esclareceu melhor agora, porque foi justamente isso. Ou tem como conciliar a parte didática e a parte prática na mesma solução, entendeu? Sim. Pronto. A gente não sabe justamente essa se tem. Vocês que têm que propor para a gente e demonstrar que é factível, desejável e viável. Sim, vou dar um exemplo, Jonas. Se você diz que, olha, para os usuários é importante ter uma parte de prática, mais uma parte de ensino, traga evidência disso. Olha, as soluções que só tem ensino, o pessoal aprende a teoria e tal, mas não sabe como aplicar. Na parte que tem prática, o pessoal termina não praticando porque não entende. Então, tudo depende de vocês trazerem evidência. Não pode ficar no chute. Tá entendendo? Trazer evidências da literatura e das conversas com as pessoas. Certo. Eu tenho já uma evidência disso já preparada e eu acho que eu vou pedir já para colocar na apresentação da próxima semana. Pronto, vamos. Mas veja, gente, só reforçando, vale para todas as equipes. Vocês têm equipes grandes. Se cada pessoa da equipe trouxer uma evidência que vocês, digamos assim, entrarem em acordo para, olha, vamos trazer evidência disso, ninguém se mata de trabalhar e a equipe traz muita evidência, porque a evidência de uma pessoa só é pouco, tá entendendo? E pode gerar divisões na equipe, porque um acha uma coisa, o outro acha outra, mas se vários trouxerem evidência, todo mundo contribuir um pouquinho, tanto evidência de conversa, entrevista e questionário, quanto evidência da literatura,
pô, reforça e ninguém precisa se matar para trabalhar, entendeu? Dá para fazer as duas coisas. Gente, vamos avançar. O pessoal do time de Arthur aí, vejam que o Pedro Millet, eu espero ter pronunciado corretamente o nome, tem também uma sugestão aí, anotem e sigam. Beleza? Parabéns. Vamos ao segundo, que a pessoa já tinha pedido aqui, é o grupo de moradia compartilhada. Isso, professor. Eu vou compartilhar aqui a tela. Por favor. Tá dando para ver? Yes. Assim. Pode começar. Então, vamos lá. Primeiro, a gente trouxe uns dados que a gente trouxe também na apresentação passada. Eu não sei se vocês sabiam, mas o Brasil possui cerca de 8 milhões de jovens universitários. Desses, 2 milhões saíram de casa da família para estudar. Um desses jovens é Marília. Ela saiu do interior há alguns anos para estudar medicina em Recife. Marília não teve muita dificuldade em achar com quem ela ia morar. Ela juntou um grupinho do pessoal do interior que também estava indo estudar na mesma universidade e eles decidiram dividir um apartamento. Mas nem tudo são flores. É regular no dia a dia deles eles terem conversas desse tipo. Amiga, você esqueceu de arrumar o banheiro. Foi mal, tive que sair correndo para a aula. Alguém lembra quando venceu o aluguel? Meninas, não esqueçam de me pagar a parte de vocês da feira do mês. Quanto a gente está devendo mesmo? PS, quem vai cozinhar o jantar de hoje? Não achei a planilha. Isso é bem regular no cotidiano de vários jovens que moram juntos e tal, que se juntaram para morar perto da universidade. E a gente, nosso grupo, a gente acredita que um ambiente tranquilo de moradia é primordial para o universitário. Afinal, o curso por si só já gera muita sobrecarga. Então, junto, a gente ficou pensando, né, como a gente pode causar um impacto na nossa própria comunidade, né? A gente tem vários amigos que estão nessa situação também. E se existisse uma ferramenta pensada especificamente para esses estudantes? Uma ferramenta que juntasse as finanças da casa, ajuda com gestão e a divisão de tarefas. Então, pela primeira vez, a gente pretende deixar tudo no mesmo lugar, tudo na mesma plataforma, idealizado de universitários para universitários. Então, nossas missões, recapitulando, né, é ajudar essas pessoas que moram juntas e estão tendo essas dificuldades de gestão, né, de dividir os gastos, de separar as tarefas entre elas, organizar as informações da casa, né, de forma simples, prática e que converse com o perfil universitário, né, que esteja dentro, especificamente feito para essas pessoas. E foi isso. Obrigada. Muito bem, jovens universitários e universitárias deste grupo, façam questões aí, sugestões. Alguém tem moradia compartilhada aí e esqueceu de dividir o aluguel esse mês? Professor, logo no começo eu esquecia muito qual era o dia de pagamento da internet. E aí o pior é que pela primeira vez a gente tem uma internet que cobra juros todos os dias. Então, a partir do atraso, né? Então isso foi bem ruim. Acho que esse app poderia agregar essa solução, né? Essa proposta de solução. Tem a agregar, sim, pelo menos aqui no apartamento que eu vivo. Muito bem, Tainá. Mais pessoas vivem essa dor, eu gostaria de comentar, ou não vive, mas gostaria de comentar mesmo assim. Não? Alana, quantos minutos a Alexandre falou? Então, ia ser meu primeiro comentário aqui. Foi 2 minutos e 40. Nossa, ainda tem 5 minutos e 20. Para um pitch elevator de 3 minutos, tava bom, mas aqui tem bem mais tempo para explorar, né?
Explorar, vamos começar, né? Explorar evidências, por exemplo, né? Disso que Exato. você... Trazer dados. né? Melhorou Mas, bastante em relação a saber exatamente qual o problema, que na vez passada que a gente teve nessa sala, a gente falou que ficou em dúvida exatamente qual tipo de moradia compartilhada vocês estavam falando, né? Que tinham vários. Isso aí ficou bem claro. Inclusive, eu dividi apartamento me sentindo naquele diálogo. Total real. Mas trazer evidências desses dados, né? De onde eles vêm. Pessoas relatando. Não só o diálogo é importante. muito bom. Tem outras Gente, observações? esses Diga, dados, acho que só a gente esqueceu de colocar nos slides, mas esses dados a gente retirou daquele formulário ainda, que foram 108 pessoas que comentaram. E os maiores problemas eram realmente da forma como as pessoas se relacionavam dentro do apartamento, né? Que, era tudo ótimo, mas tinha algum momento que o banheiro estava sempre com fila, não era possível. As pessoas não sabiam, não queriam fazer sua parte na vivência da casa, então ficava desorganizado. Então veio mais desse formulário mesmo, que a gente conseguiu reunir muita informação sobre ele. Lembrando, né, Tainá, que toda vez que a gente está apresentando, a gente resgata os pontos principais e vai montando a história para ter um pitch completo, como se você estivesse fazendo toda vez da primeira vez, sempre que adicionando as novas coisas, tá? Então, não deixe de mencionar, né, de explorar coisas boas já feitas, vai esquecendo as ruins, não precisa dizer, a gente pensava assim, mas agora isso não precisa, mas vai montando o pitch, senão você vai acabar com um pitch de 3 minutos faltando informações. Alguém, eu acho que João Pedro tinha levantado a mão aí, não? Fui eu, professor, fui eu. E... Não, Já? acho que a gente acabou perdendo essa semana. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Acho que a gente acabou se perdendo essa semana e a gente acabou entendendo que era só para fazer esse pitch de elevador mesmo. Mas é uma pena. Mas eu concordo, eu entendo o que Thay falou também. A gente se embasou muito na questão do formulário. Os comentários dos professores semana passada também foi que a gente focasse nesses problemas da moradia de pessoas de estudantes universitários, e aí a gente decidiu levar a nossa proposta para esse caminho. Tá certo, Pedro. Cristiano. Tem mais algum estudante aí que queira falar? Não, eles eram do próprio time, eles estavam conversando entre si. Eu queria fazer rapidinho só mais um comentário, Cris, que eu não sei até se vocês concordam comigo. Eu achei só muito amplo as áreas lá. Não está mais o slide, né? Que é como se vocês quisessem resolver todos os problemas de moradia ao mesmo tempo. E para um MVP, para o escopo da disciplina, acho que fica um pouco megalomaníaco. Porque lá tem problema de... abre o slide, ou alguém lembra a lista? Tinha de organização financeira, organização de horário, organização da casa. O valor ficou massa, eu tenho uma opinião um pouco diferente, Alana, mas eu vou esperar a minha vez. Então, o valor em si de juntar tudo ficou massa, mas eu acho que na prática eu acho que fica difícil, talvez reduzir ou... Mas a gente pode apostar e falar agora para... Dava para resolver com uma espécie de planilha, mas vamos lá. Também, assim, só lembrando, gente, aquele pitch de elevador, na realidade, no contexto da gente, ele fica um pitch de abertura. Vocês podem começar, cada equipe pode começar a sua apresentação. Nós somos a equipe tal, que estamos trabalhando, e depois faz o pitch, né? Assim, também eu acho que a apresentação está ficando massa, muito curtinha, assim, porque vocês poderiam ter trazido mais dados. O que é que eu senti falta? Do quão relevante esse problema. Eu fiquei, na verdade, na dúvida. Massa, acontece isso, mas isso qual é o problema efetivo? Assim, por exemplo, as pessoas, sei lá, esquecem de pagar um aluguel e tal, e corre o risco de ser despejado, gera conflito entre as pessoas que estão lá dentro. Porque do jeito que foi apresentado, parece que é uma coisa assim assim, existe um problema, mas não é um problema que a gente chama de must have, assim, tipo, se vocês sugerirem uma solução para isso, vai mudar a vida dessas pessoas efetivamente
Ou não, vai assim, é um negócio que é legal ter, mas não, assim, não é fundamental, tá entendendo? Então, eu senti falta de vocês trazerem mais evidências e mostrarem que, assim, quais são as consequências, que isso é uma coisa... Vai lá para o início, Alexandra. É lá, quando você fala 8 milhões de alunos, não sei o que e tal. Vê, massa, quase 2 milhões saíram de casa, da família, para estudar. Então, você começou a falar isso aqui, olha, caramba, é um mercado relevante, são 2 milhões de pessoas, né? Aí uma dessas pessoas é Marília e tal, aí vai para o slide 7, depois nem tudo são flores. Ó, tá vendo? Pô, você esqueceu de arrumar o banheiro e tal. Massa, vocês deram um exemplo da situação, mas qual é a consequência mesmo? Assim, é algo que realmente necessita uma solução? Se você fizer uma solução, vai mudar o quê? Ah, a pessoa vai esquecer de arrumar o banheiro? Tá. Então, assim, eu sinto falta só de vocês mostrarem que, caramba, é algo que as pessoas estão desesperadamente querendo, tá entendendo? E aí, para mim, entra um pouquinho disso que a Lana falou, assim. Talvez vocês estejam gastando coisa para resolver coisas que não é tão problema, quando você tem coisa séria aqui, como se você esquecer de pagar parte do aluguel, isso pode ter consequências. Assim, se o aluguel atrasar muito, pode chegar a nível de despejo, pode gerar briga. Então, assim, como assim, eu não estou totalmente... Eu acho que estou num bom caminho, mas eu não estou convencido que é algo que, se você fizer, vai realmente ter um potencial de mudar muito assim a vida das pessoas. Desse público que você está envolvido, entendeu? Pode falar, Alexandre. Acho que a nossa ideia é mais relacionada ao que a gente colocou aqui no slide 8. Tipo, a gente só quer trazer uma mudança, uma melhora assim, no dia a dia para facilitar a convivência, pensando já no dia a dia conturbado de um universitário. Então, assim, a ideia não é assim, mudar o mundo, é só facilitar um pouco o dia a dia, ajudar, deixar tudo organizado de uma forma simples assim, de fácil acesso. Tipo, hoje a gente faz o Pix muito fácil, né? Então, esse tipo de facilidade a gente queria trazer para a organização. Sei lá, deixar tudo organizado junto, assim, no mesmo lugar, sem ter que anotar tudo num caderno e ficar bagunçado as informações, esse tipo de coisa. Massa, Chandra, mas vê, vocês estão num bom caminho, mas falta só, veja, o Pix é uma coisa simples, mas o Pix, por exemplo, fez com que pessoas que antes não poderiam vender, assim, vendedores ambulantes hoje, você chega no sinal, tá lá o cara, eu tenho Pix aqui, tá entendendo? Que provavelmente se você não tivesse um dinheiro ali... vou dar exemplo, eu estava em restaurante e às vezes o restaurante começaram com a política de que os donos de restaurante não aceitavam receber os 10% na conta, tipo você pagar no crédito. E eu deixei de dar os 10% para vários garçons que eu dizia, pô, mas tu tem PicPay, não sei o que, eu não tenho não. Depois que veio o Pix, essa galera passou a receber, tipo, não, eu recebo o 10% no Pix, teve um impacto. Então, quando a gente fala mudar o mundo, não quer dizer que você vai mudar o mundo, mas você vai mudar a vida desse mundo que você está se propondo, tá entendendo? Então, é mostrar que tem situações ali... Porque, assim, o Pix não foi só assim, é fácil de usar, mas ele é a mesma coisa de uma transferência bancária, né? Ele veio para dar acesso para um monte de gente que não tinha, tá entendendo? Então, o fato de vocês quererem simplificar é a forma, mas ainda continua ressaltando. É importante que vocês mostrem que é relevante o que vocês estão fazendo. E pega o depoimento das pessoas, veja a consequência disso, tá entendendo? Você não precisa mudar o projeto, mas mostrar que vale a pena realmente trabalhar com essa área, tá entendendo? E de novo, é aquela coisa para as equipes. Tem várias pessoas na equipe, se cada um conversar, se cada um pegar uma coisa e tal, isso inclui para ajudar vocês. Aí pode ser que o grande problema mesmo seja aluguel, bronca de dividir o aluguel. E essa parte da toalha, não sei o que, lá, fica para depois. Mas a gente foca no aluguel. Ou não, pode ser que o que dê conflito é a casa desarrumada mesmo. É aí onde vocês têm que
criar a melhor solução possível, a melhor experiência possível para isso, está entendendo? Chico, depois eu. Não, o Cristiano já abordou que é essa questão de ir a campo mesmo, né? De entender mais o que gera conflito entre a turma que divide residência. Então, deixa eu contribuir rapidamente aqui, Chico, se for só isso. Eu tenho minha filha mais velha, durante muitos anos, dividiu, e ela compartilhava comigo as dores, e são muito semelhantes. Eu acho que vocês, inclusive, replicaram a Lana já disse que se sentiu representada. Eu acredito que vocês precisam, talvez, mergulhar, né, na literatura, nos seus próprios dados que vocês geraram, começar a fazer tudo isso que o Cristiano falou, mas vocês têm ali realmente tem um impacto interessante naquele diálogo ali, porque é essa confusão que... Eu acho que o que vocês precisam descobrir é isso tudo gira em torno de quê? Tá certo? Não arrumou o banheiro, não pagou a conta, não isso, não aquilo. É tudo um problema de quê? Eu acho que faltou foi isso, talvez, né? Vocês montarem categorias um pouco mais abstratas que digam assim, vou fazer uma solução somente para quem vai lavar o banheiro. Ou eu não vou fazer uma solução para quando é o aluguel. Mas isso todas essas coisas devem talvez ter uma categoria super abstrata, né? Pensem aí, programação orientada a objetos, que diz assim, porra, peraí, bicho, tudo isso é um problema que de alguma forma é endereçado com um valor que eu vou colocar aqui, que é um negócio assim. E aí depois eu vou inventar uma solução bem fácil de usar para isso. Luciano, o que eu estou dizendo? Oi. E para mim está nesse slide aqui, ó. Nós acreditamos que é um ambiente tranquilo. Então mostra que parece que é assim, conflitos dentro de um ambiente, dentro da convivência de pessoas, naquele coisa assim. Pode ser, mas aí eu achei muito abstrato, eu achei abstrato demais. Esse meio até esse ambiente tranquilo, para mim não quer dizer muita coisa. Sim, mas porque aqui está a solução, aqui não está. Mas aqui não. O ambiente tranquilo pode estar todo mundo meio letárgico, o ambiente está tranquilão. Mas ninguém. Sim, mas veja, porque aqui é a solução. Sim, mas porque aqui é a solução. Eles não fizeram o que você está falando, que é mostrar o ambiente conflituoso. Se é essa a direção que eles querem. Está entendendo? E mostrar em que categoria esse ambiente conflituoso existe. Porque ficou várias coisas. E, assim, eu pensei uma coisa, mas eu não vou dizer. Certo? Vocês pensam aí, ver se acham essas categorias. Estão me entendendo, gente? Alexandre, você está seguindo aí o que eu tentei explicitar? Talvez eu não esteja sendo claro. Estou sim, professor, estou entendendo. Massa. Pronto, então... e veja, gente, não é para vocês mudarem, não estou dizendo que essa área não é relevante, não. Pelo contrário, vocês mostraram que tem 2 milhões de pessoas ali. Mas falta ir a fundo nela para mostrar onde é que vocês vão realmente atacar e mostrar que aquilo ali é realmente a coisa que vai fazer a diferença para essas pessoas. Está entendendo? Gostei muito. E também, se você puder decupar aqueles 2 milhões de pessoas que saíram das suas casas materno-paternas para estudar, certamente 100% não foi dividir aluguel. Então, se tiver pesquisa mostrando quem foi, como foi, por que foi, quem são, onde vivem e como se alimentam, tanto melhor. Você vai começando a, entendeu? Conhecer o espírito dessas pessoas. Elas vão, mesmo que elas morem juntas, será que não é cada um por si? A gente não sabe. A gente depende de vocês para conhecer essas criaturas. Tá bom? É isso. Só uma última dúvida. Qual é a proposta de valor que vocês estão propondo? Eu acho que é isso. Eu acho que é facilitar o dia a dia dos jovens que estão morando juntos, dos universitários, né, que estão morando juntos. Eu acho que você pega aquele slide que tem um monte de coisas que você quer resolver e ali você faz uma frase mais legal. Não, esse aí. Eu acho que aí é onde você pode fazer uma frase mais legal, onde você descobre a proposta de valor, em vez de nossas missões, entendeu? Proposta única de valor, na minha opinião, está por aí, sendo que é uma frase que você tem que compor ainda, meio que agregando
algumas dessas coisas, tipo separar a tarefa, dividir gasto. É isso que eu estava tentando dizer. O que são essas coisas que você quer fazer com praticidade, simplicidade? E, na minha opinião, aí reside a proposta de valor. E vocês mostraram concorrentes? A gente fez um estudo detalhado dos concorrentes na apresentação passada. Tá. Mas, vê, de novo, assim, tem essa sequência, assim, quando você tem uma proposta única de valor, a parte única dela é comparando com os concorrentes. Então, tenta, na próxima apresentação, a nossa proposta única de valor é tal, porque nenhum concorrente entrega aquilo ali, tá entendendo? Mas, sobre isso, o que a gente quis destacar é que não existe uma plataforma que faça tipo, tudo isso junto e nunca idealizada diretamente para universitário. Foi isso que a gente tentou trazer aqui. Nenhuma das que a gente falou na apresentação passada foram feitas especialmente para universitários. Elas são usadas de diversas formas. E para cada função existe uma plataforma diferente. Então, não tem um aplicativo, por exemplo, que seja feito para isso, sabe? Pensado totalmente dessa forma. Certo. E o próximo? Hoje, Vou aproveitar. Vamos para o próximo. Eu vou aproveitar o silêncio aqui. Luciano, eu não consigo te transferir o host aqui. Vamos lá para a sala principal, depois tu volta, pode ser? Você quer... tá, pode sim. Deixa eu ir para lá. Mas aí eu acho que a minha gravação vai interromper. Cristiano, eu vou parar a gravação e tu faz... Não interrompe não. Você pode transferir de sala para outra, não interrompe tá não. Bom. Então vou para a sala principal, não é isso? Isso. Tá bom. Pera, é para ir todo mundo? Não. É só o Luciano. Não, só eu, ele vai me transferir. Deixa eu ver aqui. Deixa eu te transferir, deixa eu ver. Vê se foi. Você está no mudo. Não, ele parou a gravação lá. Quando tu voltar, tu ativa, tá? Tu estava certo. Eu achei que fosse continuar. Mas aí tu consegue voltar. A gravação para cá. Aí tu para essa,